Bom, esse seminário está sendo gravado pelos alunos da Universidade Federal de Itajubá, no Instituto de Recursos Naturais, pela matéria de Sistemas de Tratamento de Água. Durante todo o semestre foi desenvolvido um projeto para a cidade, para o município de Carmo de Minas, que fica localizado em Minas Gerais, e o projeto ele se inicia pela projeção da população e da demanda de água no município. Vou compartilhar minha tela. Ok. O município de Carmo de Minas, ele possui uma área de unidade territorial de 222.285 quilômetros quadrados. Ele fica localizado em Minas Gerais e, segundo o IBGE de 2010, a sua população é de 13.752 habitantes. Então, o objetivo desse trabalho é calcular a projeção populacional do município de Carmo de Minas e proceder para os cálculos da geração por 20 anos, a fim de obter a demanda de água na cidade. Então, para realizar a análise do censo da população da cidade de Carmo de Minas, foi utilizadas projeções aritméticas, geométricas, crescimento logístico e taxa decrescente de crescimento, com base nos dados do IBGE, que estão disponíveis na tabela 1. Então, esse foi os dados populacionais que a gente colheu. E a partir de então, começa o cálculo da projeção aritmética. Esse foi a equação usada. E aí, na tabela 2, a gente pode ver a projeção aritmética da população do Carmo de Minas. A projeção geométrica ela é em função da população existente em cada instante. Então, normalmente utilizadas estimativas de menores prazos. Para o cálculo da projeção geométrica, foi utilizada a seguinte equação. A taxa de crescimento geométrica utilizada foi de 0,01. E aqui é a projeção geométrica da população de Carmo de Minas que a gente obteve ao longo de tempos, que está em anos. Posteriormente, foi calculada a projeção linear populacional por meio do Excel e está apresentado na tabela a seguir, tabela 5, a projeção da população de 2021 até 2041. Então, esses foram os resultados obtidos. Também foi calculado a taxa decrescente do crescimento, em função da fórmula que podemos ver. E nessa tabela 6, a gente pode ver a taxa decrescente de crescimento, ano e população. E, posteriormente, foi calculado o crescimento logístico, por meio da seguinte equação também. Na tabela 7, a gente pode ver os resultados obtidos do crescimento logístico. A demanda por classes sociais. O poder de consumo de uma classe social e a quantidade de água que ele consome estão ligados. Então, na tabela 8, a gente pode observar que o consumo de água por classe em cidades pequenas é de 5.000 a 25.000 habitantes. Então, esses foram os dados de consumo obtidos. E a tabela 9 é a distribuição da população do Carmo de Minas em classes sociais. Também foi calculado a demanda per capita, de água per capita, e segundo a tabela 10, né, que a gente pode observar aí, a quantidade do consumo esperado de pessoas em litros de acordo
com o porte populacional da cidade. Então, a gente nota que o município de Carmo de Minas está classificado como uma cidade pequena. Então, o valor de consumo per capita está dentro do valor de 150 a 200 litros, apresentados na tabela 10. A projeção de demanda de água do município, ela diz respeito à evolução da divisão da população do município em classes sociais. E pode determinar que a demanda mensal pode determinar a partir dela a demanda mensal de água do município. Foi proposto o cálculo da demanda de uma indústria no município, analisando uma situação hipotética. Então, conforme a tabela 11, a gente pode ver que os dados de consumo de uma indústria em Carmo de Minas seriam esses apresentados. Isso é considerando o crescimento de 1% de produção anualmente e cerca de 1 tonelada de produto por mês executados e demanda média de consumo de água de 5 a 25 metros quadrados de unidade de produto. Bom, a discussão dos resultados. Por meio de todos os cálculos, a gente elaborou o seguinte gráfico, onde mostra a população do censo e as projeções até o ano de 1971 até o ano de 2041. Esses dados eles foram obtidos a partir do IBGE. Então, a gente chegou nesse resultado do consumo de água por classes industrial para Carmo de Minas. Então, tem a projeção linear, as projeções das classes sociais, o consumo por classe social e o consumo industrial. Na tabela 3, a gente pode ver os resultados do total de consumo de água para Carmo de Minas, do ano de 2020 até o ano de 2041. E após analisarmos todas as atividades feitas anteriormente, a gente pode traçar um comparativo entre as projeções e os resultados e concluir um aumento populacional significativo com a demanda proporcional de água. Bom, então, após realizado o cálculo das projeções de população e a demanda per capita de água, o projeto visa realizar ações estratégicas, incluindo ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos prioritários a serem realizados a curto, médio e longo prazo, lembrando sempre de considerar as perdas e uma visão integrada dos usos múltiplos da água. Então, posteriormente, será apresentado o projeto de pré-dimensionamento da unidade de coagulação, da unidade de floculação, decantadores e filtros e desinfecção. Bom, pessoal, a segunda etapa desse nosso seminário virtual, né, que foi o nosso segundo relatório, ele fala sobre o pré-dimensionamento da unidade de coagulação. Esse pré-dimensionamento ele é de extrema importância porque a coagulação é a primeira etapa do tratamento de água. E eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia para fazer esse pré-dimensionamento. Então, primeiro, a gente usou a projeção, né, da população da cidade do Carmo de Minas e o método hidráulico do autor Ferreira Filho para poder fazer o cálculo da vazão. E essa é a nossa primeira equação utilizada. Posteriormente, a gente usou a vazão, né, e essas dimensões do medidor de Parshall aqui para poder fazer o cálculo da altura, da largura e da velocidade da calha de Parshall. E a gente pode ver a metodologia aqui nessas três equações, né, na equação 2, na equação 3 e na equação 4, que é a de velocidade da calha de Parshall.
Com a velocidade, a gente pôde calcular a carga hidráulica da unidade de coagulação, que foi feita através dessa equação 5. E depois a gente pôde calcular a velocidade de escoamento. Só que para calcular a velocidade de escoamento, a gente primeiro precisou calcular o ângulo, que está descrito aqui nessa equação 6. Posteriormente tem a velocidade de escoamento aqui na equação 7, com a velocidade já definida, a gente pôde calcular a altura do nível no início do ressalto, que está nessa equação 8. Depois a gente pôde calcular o número de Freud para poder calcular, que está aqui descrito nessa equação 9, para depois poder calcular a altura do nível depois do ressalto, que estão expressas aqui nessa equação 10. Com essa altura depois do ressalto, a gente conseguiu calcular a altura do nível do ressalto, que está expresso nessa equação 11. Com a altura do nível, a gente pôde calcular a velocidade de escoamento na saída do trecho divergente, que é a equação 12. Depois a gente calculou a perda de carga no ressalto pela fórmula de Bangler. Então, após o cálculo, né, da altura do nível do ressalto, a gente pôde calcular a velocidade de escoamento na saída do trecho divergente, que está expresso nessa equação 12. Posteriormente, a gente utilizou a fórmula de Belanger, que é a equação 13, para poder calcular o tempo de detenção hidráulico médio no trecho, que está aqui nessa equação 14, e por fim, e a última etapa do pré-dimensionamento dessa unidade de coagulação foi calcular o gradiente de velocidade que está expresso aqui nessa equação 15. Agora o Everton vai falar um pouquinho sobre os resultados que a gente obteve nesse relatório 2. Olá, eu sou o Everton e eu vou começar a apresentar agora a parte que eu fiquei responsável, que são os resultados. Vou falar brevemente sobre o que a gente conseguiu fazer nesse relatório. Aqui nessa tabela 3 a gente pode ver a projeção populacional, os dados da projeção populacional até 2041 para Carmo de Minas, que é o município em questão para esse relatório. E aqui a gente calculou o consumo de água da indústria, e aqui a gente pode ver todos os dados que são necessários. E através dessa... Aqui a gente pode ver outra tabela, né? Que também com os dados de consumo da indústria, de produção, consumo do mês, do dia, as valores mensais, diárias e assim por diante. Através dessas informações, a gente pegou a equação 1, já demonstrada lá na metodologia, e a gente calculou a vazão utilizada na indústria e obtivemos o valor de 35,78 litros por segundo, que é esse númerozinho demonstrado aqui. E através desse valor a gente observou que o ideal seria selecionar a calha partial, já que a gente vai ter uma vazão, já que a gente vai ter essa vazão, a gente pode concluir também que a calha tem que ter uma garganta com dimensão de 3 polegadas, ou seja, aproximadamente 7,5 cm, 7,6 cm, e que atenda vazões de até 53,8 litros por segundo. Aqui são os dados da calha partial de 3 polegadas, que a gente pode ver nessa tabelinha 5, e para fazer a mistura da calha partial, a gente fez uso do método do Ferreira Filho. E através desse método, a gente obteve alguns valores que estão descritos aqui nessa tabelinha 6, que a gente pode ver, que tem
ter as informações da altura de 0,431, velocidade em metros por segundo, 0,419, a largura, a velocidade do escoamento. A gente pode ter todas essas informações básicas para fazer o dimensionamento da calha partial. A gente consegue ver aqui nessa tabelinha 6. E através desses dados do dimensionamento da calha, a gente realizou os desenhos através do software da CAD. E tá aqui como que fala? A vista superior da calha, com todas as medidas, todas as unidades apontadinhas certinho aqui. Mais abaixo a gente pode ver o perfil, o corte AA da calha partial, com todas as informações necessárias. E é isso. E a gente conseguiu concluir que os cálculos de dimensionamento da calha partial, a partir do método Ferreira Filho, que foi o que a gente fez uso, a gente obteve os resultados satisfatórios e bem condizentes com a realidade do município de Carmo de Minas, em vista que o dimensionamento calculado, todos têm que se encaixar na norma, né? Na norma técnica, e os nossos se encaixou certinho, de acordo com o livro do Ferreira Filho. E é isso. Obrigado. Olá, boa noite. Para a terceira etapa do nosso seminário virtual, a gente vai falar sobre o terceiro relatório, que é sobre o pré-dimensionamento do sistema de floculação na cidade de Carmo de Minas. Bom, o objetivo desse relatório foi realizar, né, o dimensionamento da floculação a partir da demanda da população da cidade de Carmo de Minas. E a metodologia usada para esses cálculos foi baseada no método da projeção de von Sperling, com base nos dados fornecidos pelo IBGE da população de Carmo de Minas. A gente fez um apanhado dos anos de 1991, 2000 e 2010. Para a realização do cálculo da vazão, a gente usou o método hidráulico de Ferreira Filho, que atua no cálculo da vazão, sendo a fórmula usada essa aqui. Bem, posteriormente, foram adotadas 3 câmeras de floculação com 2 metros de largura para cada um deles. O volume de cada câmera de floculação foi determinado adotando de 20 a 30 minutos para a realização da floculação. Portanto, a gente adotou um tempo de 30 minutos, fazendo com que, assim, cada câmera de floculação tenha 10 minutos. Logo, calcula-se o volume de cada câmera de floculação através da equação 2 apresentada aqui. A profundidade da lâmina líquida e comprimento de cada câmera. É preciso admitir que uma profundidade da lâmina líquida, mediante as dimensões reduzidas de eta, e também facilitar a limpeza da operação, tornando-a mais segura. Com isso, a gente adotou uma altura, uma HU de 0,5 metros, e a área superficial de cada câmera é calculada pela equação 3, também apresentada aqui. A velocidade da água nos trechos retos. Até essa etapa, todos os cálculos realizados foram iguais nos 3 trechos de floculação. No entanto, a partir da 3.4, que vai ser apresentada ainda, a seção de escoamento entre chicanas. Os cálculos de dimensionamento serão separados para cada câmera de floculação. Para isso, a gente adotou 10 centímetros por segundo e 30 centímetros por segundo para a velocidade de água nos trechos V1. Deve seguir a tabela 1 da população da cidade de Carmo de Minas ao longo do tempo. Seção 3.4, que é a seção de escoamento entre chicanas, onde a gente explicou ali acima. Após adotar a velocidade de escoamento do trecho, é possível calcular a seção de escoamento entre chicanas, utilizando-se a etapa 4 a seguir, que é essa daqui apresentada. O escoamento entre chicanas.
O trecho de valores de seção de escoamento entre as chicanas é possível calcular o espaçamento entre as chicanas para que o trecho, através da equação 5, que é essa aqui. O número de chicana. Após o item 3.5, que é o anterior, pode-se calcular o número de chicanas, que vai ser adotado por N, pela equação 6 abaixo, que é essa. É a velocidade das curvas. A partir de V1, apresentado lá na seção 3.3, é possível calcular a velocidade das curvas V2, que são determinadas pela equação 7. A distância das chicanas é a parede de floculação. A distância de chicana à parede de floculação é determinada da distância de chicanas à parede de floculação, DC, com a seguinte equação, essa 8 aqui. O comprimento percorrido pela água é determinado por essa equação abaixo. A perda de carga, a partir dos valores encontrados anteriormente, é possível calcular a perda de carga nas curvas localizadas e por atrito nos floculadores, através da equação 10 e 11. O cálculo do raio hidráulico das chicanas, ele é calculado a partir dessa equação 12 aqui. O gradiente da velocidade é representado pela equação a seguir, onde a gente apresenta todos, né? Explica o que é cada um. Quanto aos com os dados estimados da população no ano de 2041 e os dados necessários para calcular a vazão listada na tabela 2, verificou-se que o consumo das indústrias alimentícias são esses mostrados na tabela 2, que a gente colocou como os valores de consumo médio per capita, índice de perdas, coeficiente de consumo ETA, T, QE, que é a vazão do consumo específico, QI, que é o valor usual de BR, e a população, que a gente espera para Carmo de Minas no ano de 2041. A tabela 3 são com os dados da indústria alimentícia, com consumo de água, consumo de produção, QS e QS do mês e QS litros por dia. Utilizando a equação 1, foi calculada a vazão utilizada na indústria alimentícia de doces em litros por segundo, sendo esse valor equivalente a 34,5 litros por segundo. Com base nos dados, foi possível calcular a unidade de floculação hidráulica. A tabela 4 representa os dados iniciados e utilizados para a realização desses cálculos, contendo tempo de determinação hidráulico, vazão em litros por segundo, vazão em metros cúbicos por segundo, gradientes, lâmina da água, N, KP, largura da câmara, comprimento e gravidade. Utilizando as equações demonstradas no item 3, foi calculado os valores de todos os parâmetros listados no mesmo item. Os cálculos foram divididos em 3 partes, que são representados na tabela 5, 6 e 7. A tabela 5 são esses dados que vocês podem ver aqui apresentado. A tabela 6, que é um pouco mais curtinha. E a tabela 7, com os resultados também. Os resultados finais estão na tabela 8, que a tabela 8 é composta por ao cálculo dos 3 trechos, e eles naquele esquema que a gente tinha comentado na questão 3.4. E esse é o esquema que a gente realizou. Bom, com isso a gente pode concluir que, e com os cálculos de dimensionamento de floculação hidráulico, a gente pode dizer que os valores obtidos foram satisfatórios e que condizem com a realidade, estando assim dentro da norma de gradiente adotada. Essas são as referências usadas no nosso trabalho. Eu agradeço muito. E assim eu encerro a nossa terceira etapa do nosso seminário.
Bom, com relação aos filtros, né, a filtração é um processo físico onde a água atravessa um leito filtrante, de modo geral, a areia ou carvão, da forma que a partícula em suspensão seja retida, produzindo um efluente mais limpo. Existem dois tipos tradicionais de filtração, sendo elas filtração lenta e rápida. A opção delas depende principalmente da qualidade de água bruta e do volume a ser tratado pela ETA. A gente utilizou a metodologia do Ferreira Filho e a gente seguiu os passos aqui embaixo listados por ordem. Agora eu vou estar explicando como foi feito cada um. Então, para a estimativa do número de unidades de filtração, a gente utilizou N, né, como número de filtros, igual a 1,2 vezes a vazão elevado a meio. Depois a gente fez a estimativa da área total de filtro e a área unitária de cada filtro. Então, a área total vai ser a vazão sobre a taxa de escoamento superficial. As dimensões de cada unidade de filtração para o trabalho é um filtro no formato retangular, no qual a área deve ser igual de cada unidade determinada com a área por filtro obtida no tópico acima. A gente tem a área total e divide pelo número de filtros. Definição das características do material filtrante. A partir da definição de utilizar um filtro de dupla camada de areia e antracito, vai ser adotada uma espessura para areia e antracito iguais a 30 cm e 50 cm, respectivamente. Também o diâmetro efetivo iguais a 0,5 mm para a areia e 1 mm para o antracito. A relação de H sobre o dF, né, que seria o diâmetro efetivo, é definida pela equação abaixo, onde a gente faz o somatório, sendo que se o resultado for maior do que 1000, conclui-se que a composição do leito é adequada. Das definições das características do fundo falso do sistema de drenagem. O sistema de drenagem precisa ser composto por crepinas, portanto foi previsto um fundo falso com altura de 60 centímetros, de modo a acomodar as tubulações de entrada de água de lavagem e saída da água filtrada. Então a gente adotou um total de 30 crepinas por metro quadrado, considerando 12 metros quadrados de área. Então foi determinado um total de 360 crepinas. A definição da característica da camada suporte. Uma vez definido o sistema do meio filtrante e a drenagem, a gente consegue designar a característica da camada suporte. Então, essa figura representa aí a camada suporte do tipo reversa, sugerida para filtros lavados com ar e água. Logo, poderá ser adotada uma camada de suporte com altura de 45 centímetros, demonstrado na imagem que estava acima. O cálculo das vazões de ar e de água requerida para a lavagem. Então, a gente utilizou aqui que o modo retrolavagem, né, para a unidade de filtração, realizado por ar seguido de água contra corrente. Nesse caso é recomendado uma taxa de ar de 10 a 20 litros por segundo por metro quadrado, e adotado uma taxa de lavagem igual a 1000 metros cúbicos por metro quadrado dia de água. Então, a equação, as duas, né, utilizam uma área e a taxa de lavagem de ar e a de água. O cálculo do diâmetro de tubulação de saída de água filtrada, condução de água e de lavagem de água de lavagem e ar. Então, né, a gente utilizou essa equação, onde Q vai ser a vazão crítica, o V vai ser a velocidade admitida e o D o diâmetro mínimo, que é o que a gente quer achar, né? O cálculo das dimensões das comportas de entrada de água decantada e do vertedor de saída de água filtrada. Então, B vai ser igual a vazão crítica dividido por 1,838, a lâmina da água do vertedor elevado a 3 meios. Cálculo da dimensão da válvula de saída de água de lavagem. Então, a gente utilizou essa equação, onde o H vai ser igual a 1 sobre 2G, que é a gravidade, vezes a velocidade da comporta sobre o coeficiente de vazão, isso tudo ao quadrado. E a velocidade na comporta, a gente utilizou o 4 vezes a vazão sobre π, diâmetro ao quadrado. Determinação da dimensão do canal lateral e de entrada de água decantada e saída de água de lavagem. Então, o canal lateral do filtro apresenta uma largura que possibilita a acomodação de montagem da comporta de entrada e da água decantada e da válvula de saída da água de lavagem. Dimensionamento das calhas de coleta.
de água de lavagem. Então, a vazão da calha de coleta vai ser a vazão da água de lavagem sobre o número de calhas. E a altura do nível da água máxima na calha, né, vai ser o H, vai ser igual, então, à vazão de calha de coleta sobre 1,38B, que seria a largura da calha, elevado a 2/3. E a determinação da altura das calhas de coleta de água de lavagem em meio ao meio filtrante, né, com relação ao meio filtrante. Então, essa é a relação que a gente já encontrou aqui. Dos resultados, então, a gente tem os dados coletados. Aqui já foi falado sobre a decantação. Então, aqui a gente utilizou, já é o resultado dos filtros, né? Então, o número de unidades filtrantes, 3 unidades, a área total de 36 metros quadrados, a área por unidade de meio filtrante, 12 metros quadrados. A gente tem a camada de areia, que deu 300 milímetros, a camada de antracito, que deu 500, a largura da unidade filtrante, 3 metros, e o comprimento dela, 4. De crepinas, a gente usou 30 unidades por metro quadrado, a área do fundo falso, né? Deu 12 metros quadrados, número de crepinas, 360 unidades, altura total de 45 centímetros. Então, a gente também a taxa de ar, que foi mencionado lá em cima, de 15 litros por segundo por metro quadrado, a vazão de ar, então, dá 0,18 metros cúbicos por segundo, taxa de lavagem, 1.000 metros cúbicos por metro quadrado dia, então a vazão ficou 0,14 metros cúbicos por segundo de lavagem. O diâmetro de saída da água filtrada, 350 milímetros. O diâmetro de condução da água de lavagem, 300 milímetros. O diâmetro também de condução de ar, 150. A lâmina d'água do vertedor de 0,15. A lâmina d'água, a largura do vertedor de 1 metro. A altura da comporta de 14,25 centímetros. A velocidade na comporta de 1,96 metros por segundo. A carga hidráulica, então, ficou 0,55 metros. Dimensão da válvula, né? Ficou em 300 milímetros de válvula. Largura do canal de 60 metros, largura da calha de 0,60 metros e largura da calha de 0,40. Então, a vazão da calha ficou 46,3 litros por segundo. A gente achou a altura do nível da água máximo de 0,19 metros. A distância entre a cota e crista de 1 metro e espaçamento de 1,5 metro. Eu e o Rafael ficamos com a parte de decantadores e dos filtros, né? Dimensionamento dos decantadores e dos filtros. Eu vou estar falando dos decantadores e o Rafael vai falar da parte dos filtros. Então, eu vou começar primeiro falando da metodologia que a gente utilizou para fazer esse pré-dimensionamento. O número de decantadores a serem implantados em uma estação de tratamento é função de suas fases de ampliação futura, tempo de operação e vazão. Para a estação de tratamento de água de pequeno porte, que trabalha menos de 12 horas por dia, pode-se admitir uma única unidade. No entanto, em estações que funcionam no modo contínuo, 24 horas por dia, sugere-se no mínimo 2. Isso porque quando esses decantadores necessitam de limpeza e manutenção. Então, se a estação funciona 24 horas, não teria esse tempo para fazer a manutenção e a limpeza. Então, precisaria ter 2 para desligar um decantador enquanto faz a manutenção e a limpeza, o outro decantador está funcionando. Então, para ele ser dimensionado, existem alguns pré-requisitos que ele precisa cumprir. Porque a gente tem que levar em conta também que se um decantador só ficar ligado, ele pode não dar conta de toda a vazão que essa estação está encarregada. Então, precisa ser um decantador pré-dimensionado de uma forma que ele aguente pelo menos desligado, ele consiga aguentar a vazão total da estação. Então, através da metodologia do Ferreira Filho, a gente teve que fazer vários cálculos que foram separados aqui, eu vou mostrar as equações para vocês. E a gente teve que fazer a estimativa da área de sedimentação, estimativa das dimensões básicas da unidade de sedimentação, verificação das taxas de escoamento superficial para ambas as condições, verificação dos tempos de detenção hidráulicos, esperando para as condições de vazão nominal e máxima, verificação dos valores de velocidade horizontal esperados na unidade de sedimentação para ambas as condições de vazão nominal e máxima.
definição do número de calhas de coleta de água decantada e o dimensionamento hidráulico de calhas de coleta de água decantada. Para a gente efetuar o projeto, a gente teve que partir do princípio da população de Carmos de Minas, uma projeção, na verdade, uma projeção não, pegando em 4 anos distintos, desde 1970 até 2010, para a gente poder ter uma ideia da população e poder fazer esses dimensionamentos com base na vazão que essa população vai utilizar. Eu vou apresentar para vocês agora, para vocês. Bom, a estimativa da área de sedimentação requerida foi usada dessa fórmula, onde a área, a é a área de sedimentação, o que é a vazão nominal, e o que minúsculo é o escoamento superficial. Também teve usada a equação 2, que é a vazão dentro até o reservatório, onde QB é a vazão, P é a população estimada do município até 2041, onde o nosso grupo fez essa projeção, Q é o consumo médio, Q1 é o pico diário de vazão, QS é o vazão específico, conforme vocês veem aqui. Aí conseguimos achar esse primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a estimativa das dimensões básicas de unidade de sedimentação. A fórmula é B igual a raiz de A sobre 3. Sendo que B é a largura da unidade de sedimentação. Para achar o A, tem essa formulazinha aqui também que estou apresentando para vocês, onde tem a área de sedimentação, a largura da unidade de sedimentação e o comprimento. Para a verificação das taxas de escoamento superficial para ambas as condições de vazão nominal e máxima, foi usado essa formulazinha da vazão, onde Qn é a taxa de escoamento, Q é a vazão, Q maiúsculo, e o A é a área de sedimentação. A equação 6 mostra a taxa de escoamento superficial máximo, onde Q é a vazão nominal e A é a área de sedimentação também. Tá? O parâmetro 3.4, que é a verificação dos termos de detenção hidráulicos esperados para as condições de vazão nominal e máxima, também seguem esse mesmo caminho, né? O tempo de detenção hidráulica máxima é a vazão nominal, é o V dividido pela vazão nominal, né? O tempo de detenção hidráulica máxima, o V sendo V a velocidade. 3.5, verificação dos valores de velocidade horizontal esperados na unidade de sedimentação para as condições de vazão nominal e máxima. O V minúsculo é a velocidade hidráulica mínima, que é a vazão, e a área de sedimentação. E a V máxima, mesma coisa. Para achar a área, B vezes a altura. B sendo B a largura da unidade de sedimentação, H a altura da água. Essa é a área de seção meridional da unidade de sedimentação. 3.6. Definição do número de calhas decantadas. Essa formulazinha também é bem simples, onde L é o comprimento das unidades de sedimentação e D é a distância máxima entre as calhas de coleta de água decantada. 3.7. O cálculo da taxa de escoamento linear. Temos aqui a fórmula, onde o Q minúsculo é a taxa de escoamento, o Q maiúsculo é a vazão nominal, como a gente já viu nas outras, e o L é o comprimento total. E aí tem para a mínima e para a máxima, segue o mesmo caminho. Para achar o LT, ele dá essa fórmula para a gente também, a equação 15, a área de seção meridional da unidade de sedimentação. Para o parâmetro 3.8, que é o dimensionamento hidráulico das calhas de coleta decantada, a gente fez esse esqueminha aqui, né? E onde mostra os vertedores triangulares de 90 graus. E temos a equação número 16, também seguindo sempre esse mesmo padrãozinho de equação. O N sendo o N o número de vertedores, L o comprimento e D a distância entre os vértices. E abaixo aqui está a equação correspondente ao cálculo para achar a vazão nominal e a máxima, que é a equação 17. Equação 18, vazão individual da calha para a vazão máxima. Então, você vai calcular a vazão individual de cada calha para a vazão máxima. A partir das vazões obtidas dos vertedores triangulares, podemos estipular a carga hidráulica pela equação a seguir. Temos a equação da carga hidráulica, que é a equação 19. E depois temos a carga hidráulica máxima, que é a equação 20. Então, portanto, as vazões unitárias são dadas pela equação 21 e a equação 22, que estão aqui descritas para vocês, né, onde tem vazão unitária, vazão nominal e o número de calhas. Para os cálculos acima, foi empregada uma largura individual de
de 0,3 metros ou 30 centímetros para as calhas que contêm água decantada, e posteriormente realizado o cálculo das alturas críticas para vazões. A equação 23, onde H é a altura crítica, que é a vazão nominal, B é a largura, G é a aceleração da gravidade, e a equação 24, a altura crítica para a vazão máxima, aí a 23 era para a vazão nominal, também o mesmo princípio, mesmos parâmetros são utilizados aqui. Em seguida é calculada a altura máxima do nível d'água da calha, apresentado na equação abaixo. Equação 25, a altura máxima na calha para a vazão nominal, e a equação 26, a altura máxima da calha para a vazão máxima. Eu vou apresentar os resultados dos decantadores, que o Rafael que vai falar sobre os filtros. Bom, a partir dos dados de vazão nominal da estação, calculados nas etapas anteriores, como foi descrito na metodologia, a gente tem essa primeira, a tabela 2, os dados necessários para o cálculo da vazão. Consumo médio, índice de perdas, enfim, todos os dados que a gente precisa. A tabela 3, a vazão nominal da ETA, foi calculada com as fórmulas. E aí temos a tabela com todos os parâmetros descritos na metodologia com os resultados. Então, a gente tem aqui na tabela 4 e na tabela 5. A tabela 4 é o dimensionamento do sistema de decantação convencional de fluxo horizontal. Então, aqui a gente tem a altura da lâmina da água, a relação entre comprimento e largura, taxa de escoamento linear, de sedimentação, largura, tudo que foi descrito lá na metodologia, a gente realizou os cálculos e aqui temos os resultados apresentados para vocês. Segue na tabela 5, da mesma forma, que é o dimensionamento. A tabela 5, ela é, na verdade, dos resultados dos filtros, que vai ser apresentado pelo Rafael depois. Então é isso. Muito obrigado. Então, gente, continuando, eu fiquei responsável pela parte 3.4, que é o dimensionamento do sistema de reservação. Para o dimensionamento do sistema de reservação, será admitido que o sistema tem uma autonomia de 20 dias. Ou seja, a massa máxima do produto deve ser capaz de armazenar de massa, quilo, vezes 20 dias. E, além disso, adotado o hipoclorito de sódio de concentração 12% em pH de C12 para fazer a mistura do tanque. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para poder ver certinho as nossas equações. Então, só um minuto. Aqui, pronto. Bom, aqui é a nossa equação. O MP do produto, ele significa que é o consumo diário de cloro para 20 dias quilo. E aqui, o MP solução é o consumo diário de solução do hipoclorito de sódio por quilo. Está aqui a nossa equação. E aqui, como o valor da massa da solução calculada, e sabendo que a massa específica de solução do hipoclorito de sódio é 1,220 kg por metro quadrado, podemos estimular o volume da equação a ser utilizado. Tá aqui, essa é a nossa equação. Aqui é a parte que explica qual é a parte de cada um. Então, continuando, o dimensionamento do sistema de fluoretação, vou parar de interromper aqui rapidinho. Dimensionou-se o sistema de fluoretação, admitindo que o sistema possui 20 dias de autonomia, dado que a massa mínima do produto capaz de ser armazenada é de massa mínima, quilo, vezes 20 dias, adotando também um H2FiF6 de concentração em 22% de peso, como F2 para fazer a mistura do tanque de detenção. Vou continuar compartilhando a tela aqui com vocês, para todo mundo ver certinho a nossa equação de novo. Aqui é a nossa equação, aqui é as coisas que significa certinho, e aqui também. E depois do cálculo ele ser realizado, ele, sabendo que a massa específica da solução é esse aqui, ele gera essa nossa nova equação, que é a equação 9. E aqui também está o detalhe certinho da equação que está aparecendo agora. E agora, por final, vou falar para vocês nosso resultado, que através das equações e dos dados do município é possível completarmos as últimas etapas do dimensionamento da estação de tratamento de Carmo de Minas. Nas etapas anteriores do projeto, já havíamos calculado a vazão nominal, parâmetro este que, juntamente com o restante dos dados apresentados na tabela 2, será utilizado para os cálculos finais. E a partir dos dados da tabela, que eu vou mostrar já, e das vazões nominais, conseguimos calcular todo o dimensionamento, incluindo os consumos de cloro e flúor diário, assim como os volumes da solução. E a seguir, a tabela 4 vai mostrar certinho para vocês do que se trata o resumo dos nossos resultados. Vou compartilhar a tela de novo para poder ver quais são as tabelas e quais são os cálculos. Essa daqui é a primeira tabela que eu falei, que é a nossa tabela 2.
E aqui também a tabela 4, que são o resultado final do resultado, que é um resumo, no caso. Aqui certinho. E, para concluir, a gente chegou à conclusão de que o tanque de detenção é de suma importância numa estação de tratamento de água, pois fazem parte do processo convencional de tratamento. Nesse caso, para a cidade do Carmo de Minas, como a vazão nominal é ETA, é de apenas 0,03457 metros por segundo, e utilizou-se um mapa de pequena dimensão. Sendo assim, o dimensionamento do tanque de detenção, mostrado na tabela 4, que eu mostrei para vocês agora há pouco, partiu com pressuposto na vazão nominal, para que ele fosse capaz de promover a desinfectação e fluoretação da água para abastecimento público. A seguir é ilustrado esquematicamente o tanque de detenção e como deve ser construído. Vou mostrar para vocês agora. Só um minuto. E aqui, esse é o esquema do tanque que a gente chegou na nossa conclusão. E é isso. Olá, me chamo Laila Maciel e vim aqui para falar um pouco sobre o último item desse projeto que nós desenvolvemos na disciplina, que é sobre o pré-dimensionamento do tanque de contato. Como uma breve introdução, nós, depois de finalizar todas as etapas anteriores, o próximo passo foi esse pré-dimensionamento da unidade de desinfecção, onde a desinfecção ela tem como objetivo eliminar todos os micro-organismos patogênicos presentes na fase líquida. E para isso, nós utilizamos alguns passos, como a atividade antimicrobiana. Então, resumindo, novamente, essa parte do relatório teve como objetivo realizar o pré-dimensionamento da unidade de desinfecção de um tanque de detenção. Isso tudo para a população de Carmo de Minas, né, como já foi dito nos itens anteriores. Para a metodologia, nós utilizamos o volume do tanque implantado, que estava em função da vazão e da concentração do flúor e do cloro recomendados, e também do seu tempo de contato entre a água e o cloro, que foi de no mínimo 30 minutos. Isso tudo prezando uma maior eficácia, né, no processo de desinfecção. Nós utilizamos a metodologia de Ferreiro Filho, e isso tudo para a população do município de Carmo de Minas no ano de 2041, do que já foi projetado também anteriormente. Os passos que nós seguimos foi do cálculo do volume do tanque de contato, da determinação da geometria do tanque, a estimativa do consumo diário de cloro, o dimensionamento do sistema de reservação e o dimensionamento do sistema de fluoretação. O primeiro item, então, que foi o cálculo do volume do tanque de contato, nós adotamos que o tempo de detenção foi de 30 minutos dia para a condição de vazão nominal, e com isso o volume do tanque poderia ser calculado através da equação que nós retiramos de Ferreira Filho, onde a vazão nominal da ETA ela foi dividida pelo volume do tanque de detenção em metros cúbicos. O segundo item que eu citei, que é de determinação da geometria do tanque, ele foi utilizado para a definição necessária para encontrar as dimensões lineares desse tanque, e para isso nós aplicamos a relação LB, que foi igual a 3. Isso é, o comprimento ele deve ser 3 vezes maior do que a largura. E então a gente utilizou a área da seção transversal calculada, que para uma profundidade que a gente adotou de 3,5 metros, e calculamos a dimensão básica do tanque. Essa dimensão básica do tanque, nós dividimos o volume do tanque de detenção pela profundidade da lâmina líquida. E depois nós jogamos esse resultado na próxima equação, onde foi uma relação entre a área da seção transversal e das dimensões lineares. O próximo item foi da estimativa do consumo diário de cloro. Para essa etapa do dimensionamento, nós estimamos o consumo diário do cloro, sendo que é necessário a gente ter os valores mínimos, médio e máximo para essa vazão, e também o tempo de detenção característico do projeto. A gente adotou um valor de 0,8 gramas por metro cúbico, como a dosagem mínima do cloro, e aplicamos isso na equação da estimativa de consumo mínimo. Depois, nós adotamos o valor de 1,5 gramas por metro cúbico, como a dosagem média de cloro, também aplicamos na fórmula. E após, nós adotamos o valor de 2,5 gramas por metro cúbico como a dosagem máxima do cloro. Agora a Nathalie vai continuar nas próximas metodologias
desse projeto.